O supino na máquina, será que ele é melhor do que com peso livre? Lembrando que peso livre tem halter, tem barra, vamos comentar sobre tudo isso. Primeiro a gente tem que entender que o supino é um ótimo exercício construtor do peitoral, do deltoide anterior e também do tríceps. Inclusive várias pessoas falham o tríceps antes do peitoral, quando está fazendo supino, o que é ruim, já que é um exercício voltado para o peitoral. Tem vídeo sobre isso aqui no YouTube. Então desce aqui e se inscreve aqui no canal e já aproveita e clica no gostei para você não ficar fora de nenhuma dessas dicas maravilhosas. Vamos falar então sobre o supino de forma direta. O que acontece? Quando a gente tem a máquina, a gente tem ali, já houve um preconceito com ela. Mas não é um preconceito infundado, é um preconceito muito real, que vem lá de trás. Antigamente, década de 60, 70, 80, a gente tinha algumas máquinas e eram máquinas ruins, né? Máquinas ergonomicamente ruins. Eu não estou criticando os engenheiros da época, pelo amor de Deus. Mas a gente sabe que com o avanço tecnológico as coisas foram ficando melhores. Você ia fazer, por exemplo, um supino antes, com uma máquina muito velha, e você tinha ali uma dificuldade de uma ativação motora. Às vezes você sentia alguma dor articular. E isso atrapalhava. E aí o pessoal, principalmente os fisiculturistas, que eram grandes influenciadores da época, influenciadores de coisas boas, não alguns influenciadores de hoje que são coisas ruins, fica a crítica social, iam fazer o supino com barra e se sentia muito melhor e via um resultado muito maior. Então, meio que ficou mal falada a máquina. Mas, hoje, esse cenário mudou grandemente. Hoje a gente vê academias muito bem equipadas com aparelhos extremamente bons. E diga-se de passagem, olha que coisa, alguns aparelhos até melhores do que você fazer com o peso livre, dependendo do contexto. Igual eu expliquei aqui no vídeo sobre remada, né? Você fazer uma remada na máquina, uma remada com barra livre. Lembra de procurar Leandro Twin mais temas se tiver qualquer dúvida. Então o objetivo do vídeo é fazer você entender o que é melhor. Pois bem, primeiro vamos fazer uma avaliação. Qual é essa máquina? É uma máquina que você se sente... Pelo menos assim, né? O que eu posso falar aqui, entrar em coisas técnicas ficaria muito complicado. Então vamos supor, tô com um aluno ali da consultoria, passa um supino na máquina. Aí ele fala pra mim, Leandro, quando eu vou fazer eu sinto um desconforto no ombro do caramba. E com barra, com halter, não sinto nada. No Smith, também não sinto nada. Então quer dizer, pode ser que seja uma máquina ruim, pelo menos ruim pra ele, né? Porque ele sente ali dor, então a gente consegue caracterizar assim. De forma genérica, tá? Pelo amor de Deus. Então pra esse indivíduo é melhor que ele faça de forma livre. Agora, pode ser que você se sinta totalmente confortável. Isso já é um bom indício. Um outro ponto é você ter uma percepção de quando você vai executar o movimento, qual região você sente trabalhando. Olha, eu estou fazendo aqui um supino com barra. Então eu sinto ali uma ativação, um pump, meio que no meu peitoral inteiro. Inclusive o meu está doendo um pouquinho que eu treinei ontem. Beleza. Agora, quando eu vou fazer essa máquina, que de repente tem uma angulação um pouco mais fechada e faz trazer os cotovelos um pouco mais perto, eu sinto trabalhar bem essa parte que junta aqui. Isso eu tô falando que tem pessoas com anos de treino que não conseguem, tá? Mas você pode tentar perceber isso. Olha, eu sinto que trabalha bem essa região aqui interna. E aí a próxima pergunta é uma região que você tem dessa carência, essa deficiência? Porque se for, é um exercício que provavelmente já está se mostrando muito bom para você fazer essa escolha. Porque está mostrando essa ativação motora. Por que você não fala um pouco mais genérico sobre as máquinas? Galera, que tem tanta máquina, com tanta angulação diferente, que seria impossível. Eu teria que fazer uma análise de cada... a máquina dessa daqui, da Life Fitness, a da Hammer, a da... Entende? Então, e tem máquinas que nem tem nome, assim, quando eu falo, não tem uma grife, vamos colocar, né? Às vezes é uma coisa um pouco mais artesanal, e são muito bem feitas, né? A academia do Sardinha, por exemplo, a Sardinhas Gym, quando eu treinei lá, nossa, 10, 12 anos atrás já, beijo pra você, Sardinha, eram máquinas que o pai dele desenvolveu, e eram máquinas de biomecânica incrível, porque, imagina, juntou um cara que sabe fazer máquina com um que sabe fazer máquina para treinar, né? Então ficou muito legal. E não tinha exatamente uma grife, né? Pois bem, então vamos pela percepção, que isso é muito bacana. É seguro dizer que a barra livre ela tem mais instabilidade. Então é um exercício que pode se tornar um pouco mais lesivo, um pouco mais perigoso. Então se você às vezes vai tentar, sei lá, fazer uma progressão de carga ou alguma coisa assim, talvez ir para a máquina seja uma boa para você adaptar, né, tendão, articulação, flexibilidade, para quando você for na barra esteja um pouco mais tranquilo. Pode ser que se você tem alguma instabilidade, se você tem alguma já lesão, a máquina pode ir melhor. Mesmo que às vezes os dois você sente dor. Eu sinto dor nos dois, Leandro.
Só que na máquina você tem uma confiabilidade maior, porque você sabe que o negócio vai sair daqui e chegar até aqui. A barra, ela pode ter um pequeno desnível, que para quem tem algum problema pode ser crucial. Então, caso você esteja com alguma lesão, alguma coisa, talvez optar pela máquina seja melhor. E eu falo talvez por quê? Porque aqui entra os halteres também. E os halteres você tem uma liberdade maior. Só que também, essa liberdade não é de todo ruim. Porque imagina, a barra você tem que subir aqui. De repente você quer compensar alguma coisinha e você não consegue. Com o halter, como fica solto, você consegue fazer um movimento mais livre. Isso pode ser bom também. Então tudo requer teste, porque também as lesões aqui são gigantescas. Se fosse falar de todas as lesões, eu teria que ter um curso só para isso. Inclusive eu tenho um curso que ensina como montar um treino e periodização do zero. Você está meio perdido? Dá uma olhadinha aqui, link na descrição. Então, você reparando todos esses fatores, você consegue escolher. O que eu quero colocar aqui também importante para você que está aí? Você não precisa ter que escolher entre um ou outro, né? Ou meu treino é máquina ou é halter, ou é máquina ou é barra. Não, você pode ter um pouquinho de cada coisa. Por exemplo, poxa, eu vou começar na máquina, porque eu estou querendo, sei lá, aumentar a carga, estou com um pouco de dificuldade, eu sinto que ali é mais confortável, beleza. Estou um pouco mais cansadinho, suadinho, agora eu vou agarrar uma barra e vou executar o supino com barra com uma carga menor. E, consequentemente, eu vou ter mais segurança, porque eu estou movimentando um peso menor. Lembrando que todas essas afirmativas são genéricas, tá, gente? Porque às vezes tem algum fisioterapeuta vindo falando, Leandro tá falando besteira. Não, eu estou generalizando, pelo amor de Deus. Então, é seguro afirmar que o supino com barra, com halter, na máquina, no Smith, todos eles são bons. Cada um vai ter uma coisa que ganha e uma coisa que perde. Por exemplo, o que você perde na máquina? Você não tem que controlar muito o movimento. Então, por exemplo, o seu equilíbrio não vai ser tão bem trabalhado. Mas você pode não se importar tanto com esse equilíbrio. E aí você vai fazendo, né, as escolhas. De repente, para você ter algum tipo de ajuda, por exemplo, o supino com halteres, às vezes é um pouquinho mais difícil do que o supino com barra. O supino com barra, o seu amiguinho vem, coloca 2 dedinhos por trás, né, e te dá aquela ajudinha quando você está fazendo aquela força, ficando com a cara vermelha. Às vezes, quando você vai ajudar, por exemplo, num supino na máquina, às vezes é uma posição meio desconfortável, meio ruim, ainda que algumas máquinas têm ali como você ajudar, né, umas máquinas mais bem elaboradas. Às vezes tem umas plataformas que você vai só colocando a mão em cima e a pessoa vai empurrando, ela está contrabalanceando o peso, é muito legal. Mas, né, tudo tem que ser analisado, tudo tem que ser estudado. E aqui eu vou deixar a indicação desse vídeo para você dar mais uma estudada, porque a gente falou do supino, beleza, mas e outros, né? Por exemplo, peso livre, a gente tem cabo, a gente tem máquina, a gente tem Smith, né? Então dá uma olhada nesse vídeo que a gente fala um panorama geral, aí não só do supino, mas de todos os grupamentos musculares.